Defender o fim da escala 6x1 é uma das metas de trabalho do novo ministro do governo Lula, Guilherme Boulos. O deputado foi anunciado pelo presidente Lula como ministro da Secretaria-Geral da Presidência, pasta responsável pela relação do governo com movimentos sociais. E após a nomeação, Boulos postou um agradecimento a Lula nas redes sociais e disse que a missão dele como ministro vai ser levar o governo para a rua. Vamos ver este post, portanto, de Guilherme Boulos. Ele fala ali: agradeço ao presidente Lula pelo convite para ser ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Minha principal missão vai ser ajudar a colocar o governo na rua, levando a realizações e ouvindo a demandas populares em todos os estados do Brasil. Minha grande escola de vida e de luta foi o movimento social brasileiro e levarei esse aprendizado agora ao Planalto. Presidente, sua confiança vai ser honrada com muito trabalho, finalizou, portanto, Guilherme Boulos neste post. Em entrevista hoje à Rádio CBN, Boulos disse que, a pedido do presidente, vai visitar todos os estados do país para levar os programas e propostas do governo federal. Ele destacou projetos como o fim da escala 6x1 e nova legislação para trabalhadores de aplicativo. Segundo o ministro, é necessário garantir aos trabalhadores de aplicativo direitos como remuneração melhor, já que as plataformas ficam com um percentual significativo do valor deste serviço, garantias previdenciárias e a transparência do algoritmo. E quando o assunto é o fim da escala 6x1, Boulos defende essa pauta há muito tempo. É muito fácil apontar o dedo e dizer que quem não quer trabalhar por 6x1, que se demita, que procure outro emprego, quando se tem tempo livre com a família, como todos aqui têm. O argumento de que isso vai atacar as empresas, destruir a economia, era o argumento que usavam há décadas atrás, quando se implementou o salário mínimo, ou as férias, ou o 13º, e não se destruiu a economia. Aliás, a redução da jornada tem sido implementada em vários países do mundo sem redução da produtividade. Nós vamos dialogar com cada deputado e deputada que ainda não assinou a PEC, de autoria da Erika Hilton, a partir do movimento VAT, criado pelo Rick Azevedo, e a partir disso que essa casa, que nos últimos anos aprovou tanta lei contra os trabalhadores, possa, ao menos uma vez, aprovar uma lei que defenda os trabalhadores. Bom, e sobre esse tema, sobre este assunto, a gente tem uma enquete aqui no nosso site. A gente quer saber a sua opinião. A pergunta é: você é a favor ou contra aí o fim dessa escala 6x1 aqui no Brasil? Você é a favor? Basta clicar no sim. É não? É contra? Basta clicar lá, sou contra. Neste momento, a parcial está, 59% das pessoas estão dizendo que são a favor, 41% contra. E aí a gente quer também entender a sua justificativa, né? A gente quer que você argumente aqui nos comentários, conta pra gente por que do seu voto. Por que você votou sim, por que você concorda e por que você votou não também, pra gente entender qual que é a sua expectativa em relação aí a este projeto. E o Boulos, gente, ainda não assumiu de fato o cargo, né? Uma transição técnica do Ministério deve ocorrer nos próximos dias entre as equipes de Macedo e Boulos. O ex-deputado Márcio Macedo, ele estava neste cargo desde o começo do terceiro mandato de Lula em janeiro de 2023. Macedo foi responsável por fazer articulações com movimentos sociais. No ano passado, organizou o G20 Social no Rio de Janeiro, evento que aconteceu à cúpula, de chefes de Estado e de governo de grupos principais, das principais economias de todo o mundo. Macedo foi alvo de críticas em 2024, quando Lula reclamou publicamente do baixo quórum do evento do Dia do Trabalhador em São Paulo, organizado por centrais sindicais, Síria. Pois é, André, e hoje um dos assuntos mais procurados na internet foi as pessoas querendo saber quem é de fato Boulos, Mas quem é este novo ministro? Bom, Guilherme Boulos, ele tem 43 anos e uma trajetória política voltada, portanto, ao ativismo urbano. No novo cargo, ele vai ter como desafios na articulação política entre
Palácio do Planalto, movimentos sociais e também sociedade civil. O novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência nasceu em São Paulo. Os primeiros anos de estudo foram em escolas particulares. Depois, ele foi estudar em uma escola pública. O interesse pela política acabou levando Guilherme Boulos a ingressar no movimento estudantil aos 15 anos. Ele criou um grêmio estudantil, participou de protestos, inclusive, contra a direção e fez trabalhos de alfabetização de jovens e também de adultos. Boulos estudou filosofia e se especializou em psicologia clínica e se tornou mestre em psiquiatria. Na vida profissional, ele também foi professor da rede pública e escritor, tendo publicado os livros Por que Ocupamos, De que Lado Você Está e Sem Medo do Futuro. Aos 19 anos, Boulos foi morar em uma ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, do MTST. Filiado ao PSOL, ele ganhou notoriedade nacional quando foi candidato à presidência da República em 2018, com apenas 35 anos. Ele concorreu por 2 vezes à Prefeitura de São Paulo. Isso foi em 2020 e também em 2024. E Boulos foi eleito deputado federal em 2022 com mais de 1 milhão de votos, tornando-se não apenas o candidato mais votado do estado, mas o segundo mais votado de todo o país. Bom, e para a gente entender um pouco mais sobre o que esperar dessa gestão de Boulos, levando aí em consideração naturalmente o perfil dele e os mais recentes pronunciamentos, nós vamos conversar agora com a doutora em ciência política, Carolina Botelho. Muito boa noite, Carolina, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Boa noite, obrigada a vocês pelo convite, falar com os espectadores do programa. É isso. Olha, para começar, como é que a senhora avalia, né, a escolha de Guilherme Boulos para a Secretaria-Geral da Presidência? O que essa nomeação representa politicamente para o governo Lula? Bom, em primeiro lugar, ela representa uma adesão de mais um de uma liderança política que faz parte do espectro político de apoio ao governo, né? A gente tem ministros de vários partidos e, tradicionalmente, o partido do Boulos tem feito apoio ao governo Lula e também, ainda na campanha, né, do presidente Lula, um apoio irrestrito. Então, nada mais natural do que oferecer ministérios para uma coalizão de apoios, né, e ter a adesão do Guilherme Boulos como mais um deles. Agora, a gente sabe, né, que o Boulos, ele é um recordista de votos aí na esquerda. Ele foi um dos deputados mais votados, conseguiu levar outros deputados com ele também. Na avaliação da senhora como cientista política, essa conta que o presidente Lula de tirar Boulos ali da votação, tirar Boulos da Câmara, de uma possibilidade de votação e trazer muita gente para a esquerda e colocá-lo numa pasta, assim, digamos que um pouco menos significativa para o governo, nesse momento em que o governo vai precisar tanto de colocar gente lá? Bom, eu acho que o cálculo foi acertado no seguinte sentido. Boulos reúne essa grande gama de eleitores, ao mesmo tempo que ele tem uma comunicação digital e política que é assim, importantíssima no momento. Sem dúvida nenhuma, o governo está mirando em 2026 e Boulos é uma peça-chave nesse tabuleiro, no sentido de que ele consegue aglutinar forças, ele consegue trazer para si um público jovem, além de trazer também um grupo de pessoas que, pela sua tradição, pela sua história política, né, o abraçaria ou conseguiria ouvir. Eu estou me referindo à população vulnerável, ou eventualmente até grupos que o governo Lula ou o presidente Lula não conseguiu uma adesão suficiente para garantir os votos, né? Se a gente pensar do ponto de vista dos trabalhadores informais, Boulos se comunica muito bem com eles, né? Se a gente for um pouco adiante e tentar visualizar uma pauta que o governo está querendo catalisar para si, que é a escala 6x1, Boulos é uma liderança importantíssima nesse debate. Então,
Então, assim, sem dúvida nenhuma, o governo Lula está mirando no cálculo político para 2026 e trazer Boulos para dentro do governo, para trabalhar com os movimentos sociais, para trabalhar a sua militância e trazer segmentos da população que ainda não aderiram, né, em apoio ao governo Lula, eu achei uma jogada e uma estratégia política bastante inteligente do governo. Professora, boa noite para você. Um dos temas, né, que Boulos destacou como prioridade é o fim da escala 6x1, né, como você bem destacou agora. Agora, do ponto de vista político, na verdade, e também institucional, essa proposta ela tem chances reais de avançar no Congresso, na sua avaliação, ou ainda é uma pauta mais simbólica do que prática? Olha, a gente poderia falar isso alguns anos atrás, né? Que talvez com uma bandeira política simbólica de determinados partidos, mas a pauta cresceu e vem crescendo bastante nos últimos anos. O que a gente achava impossível passar, ela já está sendo motivo de debate, né? E participando já formalmente de discussão em comissões. Então, eu acredito que talvez a gente não veja a discussão se realizar na ideia de um arrojo maior na política, né, de trazer, por exemplo, o debate de uma escala 4x3. Mas, de repente, você tentar trazer de uma situação, de uma realidade de uma escala 6x1 para uma 5x2, está se tornando uma discussão e uma possibilidade política, né? Tanto o governo quanto vários partidos, como grupos de políticos, inclusive fora do governo, têm ouvido e falado mais sobre uma pauta que até pouco tempo a gente poderia dizer que seria impossível, né? Não teria cenário nem espaço político para atravessar. Mas a gente cada vez mais tem visto esse espaço acontecer, esse espaço se construir e se desenvolver mais para além das questões de trazer do âmbito do governo, mas extrapolando também para lideranças fora do governo. Então, eu diria que sim, eu acho que hoje a gente tem mais espaço, tanto é que estamos discutindo isso, né? E a gente só discute porque esse debate está avançando não só na sociedade, mas também no Congresso e no Executivo. Olá, Carolina, boa noite. Eu queria insistir um pouco nessa explicação que você acabou de fazer nesse assunto do fim da escala 6x1 de trabalho e como que Boulos pode contribuir com esse debate efetivamente, porque você falou um pouco sobre a contribuição política dele, mas é uma pauta que precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. A gente já viu a intenção do ministro declarada, ele que vai assumir esse cargo, né, mas uma intenção declarada de viajar pelo país nesse ano que a gente vai começar ano eleitoral, né? Mas de que forma que ele pode contribuir efetivamente para que essa pauta saia do papel? Por meio de uma pressão popular, por meio de que forma, né? Tendo em vista que é preciso o voto dos deputados e dos senadores para que esse assunto realmente mude, tenha uma mudança efetiva no país. Bom, o governo percebeu, acima de tudo, que há uma sensibilidade em relação a essa pauta e que os deputados e senadores, eles estão sensíveis a essa questão, né? E estão sensíveis no sentido de que a pressão popular de algumas pautas tem assustado ou, de certa forma, sensibilizado essa classe política, tá? Aquilo que a gente via há pouco tempo, né, há muito pouco tempo, de uma classe política muito refratária e pouco, assim, bastante negligente com os anseios da população, isso foi um pouco modificado nas últimas manifestações populares, né, que a gente observou no país. Então, eu diria que a agenda que propõe essa mudança na legislação da escala 6x1, ela tem um time político importante, ela tem um time político bom, e o governo percebeu. O governo percebeu que agora é um momento de avançar com esse tipo de pauta mais popular, né, mais ligada aos trabalhadores e grupos mais vulneráveis da população, e reuniu em torno dele uma figura que
tem essa comunicação com as massas, com os movimentos sociais, e que traria algumas estratégias e possibilidades de debates com a população para fazer valer essa pauta e, de certa forma, com essa pauta e com a mobilização das pessoas, pressionar o Congresso em relação à mudança. Pois é, e a gente tem ao longo da história aí, né, falando da escala 6x1, a gente já teve aí também falando sobre 13º, sobre férias remuneradas, sobre licença maternidade, mais recentemente também aumentar a licença paternidade, que eram pautas até serem votadas e tornadas leis, eram pautas absurdas. Como é que um trabalhador vai ter férias de 30 dias por ano? Como é que vai pagar um salário a mais para ele? Como é que uma mulher vai ter um filho e vai poder ficar 1 mês, 2, 3, 6 meses fora do trabalho? Era impossível até se tornar realidade. E agora, como a senhora falou, o momento oportuno para o governo tocar essa pauta, que é de apelo popular, no momento, às vésperas de um ano eleitoral em que Lula quer se reeleger. E nada melhor do que tocar exatamente na grande parte da população aí que tem essa questão como prioridade, muitas vezes, a mudança na escala 6x1, que é exatamente aquele tempo que a pessoa quer passar um pouco mais em casa. Até no trecho que a gente separou do Guilherme Boulos ali, ele fala, porque muita gente aí não sabe o que é isso, né? Porque chega fim de semana e fica de folga. Quer dizer, é um tiro certeiro e bem pontual para o governo bater nessa tecla agora, né? E digamos que a gente volta a um modo clássico de se fazer política, né? Há uma demanda popular, há uma pressão por algumas mudanças e de determinadas políticas públicas. O governo adere a essa mudança e traz para si uma liderança política que é capaz de aglutinar, né, essas demandas em torno dele e fazer pressão sobre o Congresso. Nada mais claro do que a gente vê, que é a relação do Executivo com o Legislativo. Isso sempre houve, isso é dentro do jogo, e isso é o que a gente espera, né, da atividade do governo e do Legislativo brasileiro. Perdemos um pouco dessa característica no governo passado, nos últimos anos, mas isso é aquilo que há de mais clássico na relação entre o executivo, o legislativo, os movimentos sociais e a população, e a pressão por mudanças de determinadas políticas públicas que merecem ser revisitadas ou melhoradas para atender ao público que precisa. E você que está acompanhando a gente aí, o que você acha? Fim da escala 6x1? A gente está com essa enquete aqui bem do lado da caixinha, na caixinha branca aqui do lado. Tem aí, ó. Você é a favor ou contra o fim da escala 6x1 aqui no Brasil? Opção número 1, sou a favor. E comente, justifique a sua resposta. Opção número 2, sou contra. Aí você comenta e justifica. O pessoal já está comentando aqui. Daqui a pouquinho nós vamos ler as participações da turma que está interagindo com a gente aqui no Tempo News, né, Síria? É isso aí. Agora, outro ponto, Carolina, que o Boulos destacou na fala dele, é a questão das mudanças para os trabalhadores de aplicativos, né? Você acredita que há potencial aí dessas pautas tornarem bandeiras populares, e eu falo de ganharem debates em âmbito nacional, e vou além também, aí trazendo para a questão mais política, se elas podem ampliar a base de apoio do governo futuramente? Perguntas importantíssimas. Eu acho que sim, ela tem fôlego para ganhar, porque a gente está tratando numa grande parte da população, um segmento grande que produz, né, trabalha com esses aplicativos, né, e que ao mesmo tempo sofre com a vulnerabilidade, com a precariedade desse tipo de trabalho, né? Agora, eu acho que há um refinamento, eu acho que é necessário entender um pouco a dimensão desse trabalhador. Esse debate veio em um momento, já há um tempo atrás, no qual parece que não houve uma comunicação muito acertada entre o que o governo estava oferecendo e quais eram as expectativas desses grupos de trabalhadores. Então, assim, analisando, né, friamente essas informações, eu diria que o governo, para ter arrojo ou ter melhor adesão
desse grupo numa perspectiva de mudança de políticas públicas de trabalho desses grupos de trabalhadores, seria necessário ouvir esses trabalhadores, ouvir quais são de fato as demandas, ouvir por que eles de alguma forma reclamam da precariedade do seu trabalho, mas ao mesmo tempo eles querem se tornar de alguma forma independentes da maneira como eles trabalham. Então, assim, é necessário esse diálogo, é necessário tentar refinar e ajustar as expectativas dos dois grupos para que essa pauta de fato vire uma pauta importante para ser levada do governo para fora. Eu acredito mesmo que se essa comunicação melhorar, o governo Lula tem um mar de possibilidades com esse segmento para negociar e ampliar a sua base de eleitores, né? Ele sabe falar com esses eleitores de trabalhos precarizados. Eu não estou falando só dos de aplicativo, mas o presidente Lula tem um histórico de saber falar com trabalhadores, de trabalhadores que demandam melhores condições de trabalho. Então, assim, esse capital ele já tem. Agora, a gente está em outro momento, em outro tempo, onde tem um grupo de trabalhadores que está falando determinadas questões que têm que ser ouvidas e têm que ser compreendidas para que essas demandas virem uma agenda pública de transformação desse grupo. Carolina, agora é uma outra questão. A gente vinha observando mudança na Secretaria-Geral da Presidência sendo ventilada já há bastantes meses, desde o início do ano praticamente, né, com a saída de Márcio Macedo e a entrada de Guilherme Boulos. Então, uma fritura pública praticamente de Márcio Macedo, que agora passa esse cargo, né? Essa situação toda se arrastando por meses e anunciada agora um ano antes da eleição pode trazer algum prejuízo, algum impacto negativo para a atuação de Boulos diante do que o governo, diante do que o presidente Lula espera dele, tão perto da ida às urnas? Bom, eu não acredito que, assim, há um ano das eleições isso traga algum prejuízo. Eu acho que foi, como eu disse no início, eu acho que foi uma estratégia inteligente do governo trazer o perfil do Boulos para a pauta para a qual ele vai trabalhar, né? É claro que há perdas e danos nessas relações, mas me pareceu acertada para o momento político, né? Essas mudanças ministeriais, e elas se arrastam, e não só é específico desse governo, porque o governo está tentando gerir uma base de coalizão, né? E essa base de coalizão ela está no Congresso, né? Então os ministros representam segmentos do Congresso que o governo quer ter adesão e afinidade com eles. Então, é natural que em alguns momentos se arraste e que o cálculo eleitoral seja mais demorado para você manter, mudar, transformar, enfim, não são questões triviais. Ainda mais num ambiente ainda muito belicoso que a gente vê da política, né? A gente vê um segmento importantíssimo, grande do Congresso, em franca oposição ao governo, mas uma oposição um pouco sem conteúdo, simplesmente para ser oposição. Então, eu acho que o xadrez acaba ficando um pouco mais difícil e mais complexo de você conseguir, né, modificar as peças, né? Então, assim, mas o resultado é essa mudança desse ministério, e eu não acredito que há um ano da eleição isso se torne de fato algum prejuízo para o governo. Eu só vejo um ator político importante que tem tem essa pauta que o governo quer promover e que eu acho que vai desempenhar um bom papel para recuperar ou para tentar trazer ou manter votos, né, de eleitores para o governo Lula e para a sua reeleição. Tá certo. Carolina Botelho, cientista política, muito obrigada por estar conosco aqui no Tempo News de hoje. Muito obrigada por nos ajudar a entender um pouco mais sobre todo esse tema, toda essa questão, principalmente que envolve essa escala 6x1. Uma excelente noite e até uma próxima. Eu que agradeço o espaço. Um abraço para todo mundo.